Saudações, meus queridos amigos e ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando o baralho cigano, tarô cigano, com o arcano número 22, o arcano do caminho. Arcano muito interessante, ele fala sobre a forma com que a gente vai lidar com os caminhos que a vida tem para nos ensinar. Essa carta ela vai ajudar a gente a refletir muito sobre como a vida nos ensina a aprender. Bora lá! Essa carta representa o que está escrito e não pode ser alterado. Bora lá, que esse assunto aqui é complexo. Cada religião, cada vertente vai dizer uma coisa. Algumas dizem que sim, tudo está escrito, tudo está decidido, lá no livro da vida e que não sei o quê. Outras dizem que Deus escreve certo por linhas tortas, que a gente que não consegue entender a forma com que Deus está nos encaminhando para a evolução e para o desenvolvimento da maturidade. Outras vão dizer que não existe isso de verdade absoluta, de caminho absoluto, que a gente vai construindo o nosso caminho a cada mínima atitude que vai acontecendo. Então, primeiro aqui está dizendo o seguinte, que essa carta representa o que está escrito e não pode ser alterado. Tudo bem, algumas religiões diziam o seguinte, que realmente tem coisas que estão determinadas, que não dá para mudar e que vão acontecer de qualquer jeito, porque é necessário para você aprender isso para evoluir. Então, o caminho aqui é uma carta que fala sobre um caminho que você tem que seguir. Alguma coisa você tem para aprender e desenvolver nessa situação, que é parte do seu processo evolutivo. E aí continua dizendo o seguinte: mas, por outro lado, é a carta de livre-arbítrio e das escolhas, já que, apesar da certeza do caminho reto, você tem de mudar o sentido. Você tem algo para aprender nessa situação mesmo, você tem algo para aprender nesse caminho, mas a decisão de continuar nesse caminho é sua agora. Você pode desistir dessa situação, largar ela e ir embora, ou você pode persistir, insistir e ver o que é que o universo, a vida, tem para te ensinar em relação a isso. Então essa carta aqui, ela é bem misteriosa. Ela fala sobre como os caminhos da vida são parte do nosso processo de chegar à verdadeira evolução. Bora parar para pensar aqui. O símbolo dessa carta principal aí, se a gente parar para olhar, é uma encruzilhada. E qual o simbolismo da encruzilhada? A encruzilhada é um local onde tem um cruzamento de várias ruas. Isso significa o quê? Que este é um momento que você está parado, que você pode seguir vários caminhos, que tem várias possibilidades do que vai ocorrer daqui para frente contigo nessa situação. E que, dependendo do caminho que você começar a trilhar, você vai vivenciar coisas diferentes do que no outro caminho. A encruzilhada, então, ela sempre foi um símbolo de movimentação, um símbolo de escolhas e um símbolo de você ter a maturidade para fazer a escolha correta que vai te fazer evoluir. É bem famosa aquelas frases de qualquer caminho que você pegue leva a Roma, quem tem boca vai a Roma, porque naquela época, se eu não me engano, estavam começando a ser feitas estradas lá naquela região e todo mundo dizia, poxa, as principais estradas estão associadas a Roma pela forma com que o Império Romano, tipo, se dedicava a organizar as coisas e tudo mais. Então, os caminhos, eles dizem o seguinte, que a gente vai acabar aprendendo no final uma mesma coisa. Então que a gente aprenda da forma que seja menos dolorosa, da forma que seja mais rápida, da forma que seja mais preciso. Então essa carta aqui dos caminhos, ela fala muito sobre ter a maturidade de se jogar numa situação que você sabe que no final você vai ter que aprender de qualquer jeito. Então o caminho fala aí, tem caminhos cruzados, tem caminhos entrelaçados com alguém ou com alguma situação. Pode ser agora, pode ser depois, pode ser nunca, mas tem caminhos aí que você pode seguir ou não de acordo com o seu livre-arbítrio. Essa carta ela dá a entender, se você quiser insistir nisso, você que está escolhendo sofrer ou não com isso. Tenha a maturidade de saber fazer a escolha certa para você colher os resultados certos. Bora ler o que colocaram aqui, Possibilidade de mudar o sentido do caminho, voltar para aprender mais coisas e se preparar para enfrentar o caminho, ou parar diante dele e deixar para depois esse aprendizado. Então, o caminho é uma carta que nos faz refletir muito sobre o que é que a gente quer fazer com a nossa vida dali para frente. E aí termina dizendo o seguinte: as escolhas dependem somente de você.
É aquele momento que você tem que fazer a escolha difícil da vida que geralmente você acha que você não está pronto, que você geralmente acha que você não é bom o suficiente para fazer, mas que você tem sim capacidade para isso. A gente sempre ouve histórias na infância de caminhos. Ah, a tartaruga e a lebre, o caminho mais longo e calmo, mas o caminho curto e perigoso. É larga a porta da perdição e estreita da salvação. E a gente sempre vai aprendendo a entender que é muito importante a escolha do caminho que a gente quer seguir. É muito importante a gente tomar decisões firmes e acertadas que sejam importantes para o nosso desenvolvimento. Você tem que fazer escolhas, se você quer ir pelo caminho de asfalto ou de terra, se você quer ir pelo caminho perigoso ou pelo caminho límpido. E você que vai saber no caminho ter que ter a maturidade para enfrentar os desafios e as dificuldades que ele tem para te ensinar. Então essa carta fala muito sobre a gente aprender a desenvolver a maturidade necessária da vida. Então, a representação da carta é um caminho. O naipe dela está associado ao naipe de ouros, então fala sobre o elemento terra, fala sobre o que você quer construir para a tua vida daqui para frente, fala sobre a escolha que você vai tomar agora, que no final da vida, diríamos assim, vai desencadear um monte de coisa, um monte de situação. E o plano da existência dessa carta é o plano material. Então essa carta ela fala muito sobre escolhas que vão, tipo, impactar muito na tua vida, impactar muito nos resultados do que ocorrerá em sua vida. E eu tenho certeza que se você tiver a maturidade correta para fazer a escolha do caminho certo, você vai ter o sucesso como a única possibilidade.